Boa tarde, pessoas. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre os concursos públicos e é uma pequena palestra a qual nós faremos uma abordagem acerca do estudo, do aprendizado, da aprovação e da qualidade de vida para os concurseiros, para os propostos concurseiros. Primeiramente, eu quero reiterar, não sou concurseiro profissional, não sou o frenético concurseiro que está constantemente realizando concursos, mas como qualquer brasileiro comum, sou aquele que percebe as vantagens que oferecem os concursos públicos e, portanto, possuo alguma experiência sobre isso e venho aqui então compartilhar com vocês um pouquinho desta minha experiência, porque, como eu disse, eu não sou concurseiro profissional, mas sou apenas um amante do aprendizado. Então eu vou contar de modo bem breve minhas principais experiências, não são todas, mas são as principais, pelo menos, em concurso, para ajudarem vocês refletirem, ajudarem vocês que possuem interesse no tema, que querem fazer um concurso, não sabem se vão fazer o concurso, o que optam, se desistem, se não desistem. Porque, como eu volta e meia venho reiterado, meu papel aqui não é falar aquilo que todos estão falando o tempo todo, exatamente do mesmo modo, só trocando algumas palavras. Nosso propósito aqui, como volta e meia tenho dito, é acima de tudo o desenvolvimento humano, e isso implica em qualidade de vida humana. Isso implica que neste processo é necessário que tenhamos qualidade de vida, porque senão tudo mais perde o sentido. Ou seja, de que adianta eu ter um propósito que não me fará bem, não irá me oferecer qualidade de vida? Então nós vamos conversar um pouquinho para que nós compreendamos sempre o que é o melhor para nós. Nós precisamos compreender o que é o melhor para nós e o que nós compreendemos como melhor para nós e não o que os outros estão nos dizendo que é o melhor para nós. Ok? Bom, eu também já falei em outros vídeos, fiz alguma abordagem sobre este tema, mas aqui de modo mais específico eu falarei destes concursos. Em 1994 foi a minha primeira experiência, minha primeira concorrência diante de um processo seletivo. Fora no Instituto Educacional em meados de 1994, onde eu acabei sendo selecionado por um processo que me classificava para realizar um curso de microinformática, que eu já disse em outros vídeos, um curso maravilhoso. Aliás, foi uma grandiosa oportunidade que eu tive e que eu tivera e que colaborou muito com a minha carreira, colaborou muito com o meu processo de aprendizagem a partir daí. Porque o curso, precisamos ter em mente que um curso, ele não deixa de ser nele mesmo. Ele é início de um processo, o qual nós carregaremos por toda a vida. O meu objetivo não era ter uma certificação, o meu objetivo era aprender um ofício, compreender uma profissão e com isso então atuar com ela. E na época era falado que o computador seria o futuro, a informática era o futuro e de fato seria o futuro, mas como seria não estava muito claro como seria este futuro, mas de qualquer modo acompanhando, seguindo esta lógica, este conceito, né? Eu aproximei-me, me interessei e fui selecionado no Instituto Público para realizar este curso. Que na sequência eu tive uma experiência muito bacana, porque era uma época que raramente alguém tinha um computador pessoal. Na verdade, o único microcomputador que eu havia tido contato eram com estes computadores do curso, quando eu fiz este curso. E eu possuí um amigo que
era filho de um grande empresário, inclusive com obras publicadas na área da metrologia, na área da mecânica, e ele possuía um microcomputador. Hoje é um engenheiro numa grande indústria. Então era o único contato que eu tinha com o computador, mas eu não tinha e raramente alguém tinha. Tanto que eu estou dizendo que o único que tinha era este meu amigo, mas que já tinha uma história, já tinha uma tradição familiar de engenheiros, de pessoas que estavam atuantes e ligadas na vanguarda das profissões, diríamos assim. Bom, e eu fiz este curso então em meados de 1994. Naquela época, você pagava para formatar um computador um salário mínimo, um microcomputador. Pagava-se um salário mínimo para poder as pessoas formatarem um microcomputador. Pelo menos aqui na minha região, na minha cidade era este valor. Era raro alguma empresa que fazia este serviço, eram muito poucas. Inclusive meus colegas, muitos fizeram riquezas nesta época com a microinformática. E eu logo depois deste curso então fui para a capital para comprar um computador, trouxe debaixo dos braços Pentium MMX 233 MHz, HD de 1.2 GB, sistema operacional de interface gráfica. Era o auge da computação. Fui na capital do meu país buscar um computador e trouxe debaixo do braço a R$ 1.200, o que naquela época era equivalente a mais ou menos uns 10 salários mínimos, ou sei lá, ou talvez 15, ou até 20. Eu me lembro que era um volume, era um dinheiro que eu já era um empreendedor, que em outros vídeos eu conto a minha história como empresário, e então eu tinha este dinheiro, era um interesse, e fui investir, fui trabalhar e fui comprar este microcomputador. Mas enfim, aqui eu quis contar esta historinha só para nós entendermos o todo raciocínio, que como eu disse, eu não sou concurseiro profissional, e a ideia de nossa palestra aqui é falarmos de modo mais abrangente, e como eu comecei dizendo, também não é repetirmos os velhos paradigmas. Então não tem velhos paradigmas aqui. Bom, em 1997 eu fiz um processo seletivo numa instituição, no instituto público também, foram mais ou menos 400 inscritos, e eu fora classificado em 52º, também era um instituto o qual eu estudaria para formar-me em técnico, para formar-me em TI como técnico, e no meio de 400 inscritos eu fiquei em 52º. Só que naquela época as linguagens de programação que existia, que era comum, eram linguagens que hoje são praticamente extintas. Inclusive alguns colegas que formaram neste instituto, a esmagadora maioria deles não trabalham na área, não utilizam mais aquelas linguagens. Na verdade, eu desconheço um que utilize aquele conteúdo daquele curso naquela época. Mas o que eu estou atinando aqui é que era um processo seletivo de 400 candidatos mais ou menos, eram 80 vagas e eu fiquei em 52º. E no ano de 2000 eu fiz um concurso, agora um concurso a nível estadual, era um concurso para a Polícia Militar Rodoviária. Foram quase 15 mil inscritos e foram classificados apenas 1.200, e eu fiquei na classificação, eu fiquei entre os primeiros 1.000, né? Entre estes 15 mil inscritos, eu fiquei com uma classificação, eu não me lembro exatamente qual foi, era 900 e alguma coisa a minha classificação ali, o 90º, 100º lugar, e era interessante porque naquela época era exigida a habilitação, né, a CNH,
E mesmo exigindo a CNH, foram um concurso, era ensino médio e CNH basicamente. Mas foram 15 mil inscritos e eu fora classificado entre os primeiros, né, como eu falei, entre 900 ali. E foi uma prova na Universidade de Campinas, na Unicamp, e diga-se de passagem que horas de viagem daqui da minha cidade. Eu me lembro que nós saímos daqui à meia-noite para estarmos lá às 6 horas da manhã para fazer a prova. Então, uma dificuldade muito grande para fazer esta prova. E que depois eu soubera que a Academia de Polícia seria em Jardinópolis, divisa com o estado de Mato Grosso, o dobro de distância de onde eu havia realizado a prova. Quer dizer, eu mesmo sendo aprovado, não quis dar maiores continuidades. Na verdade, aqui da cidade só passaram 2 pessoas, eu e o meu amigo Jota, que hoje ele trabalha no posto policial rodoviário mais próximo da minha residência, mas foram mais de 10 anos para ele conseguir chegar até este posto policial. E o que é mais interessante é que depois disso, do mesmo modo, ele continuou sendo meu colega de trabalho, não porque eu acabei me formando como policial rodoviário, mas ele começou, hoje ele também é empresário, embora policial militar rodoviário, ele também já estava articulando alguma coisa com a esposa, para que a esposa empreendesse, que o intuito dele era, quando aposentar, cuidar da empresa da família, né? Então, colega, eu diria de modo indireto, né? E quando eu fiz este concurso da Polícia Rodoviária, que eu disse que foi na Unicamp a prova, depois disso eu fiz mais 2 vezes para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e eu passei na prova teórica estas 2 vezes. Mas contudo acabei tomando outras decisões, tive outros destinos, enfim, não dei continuidade, até porque a minha decisão, quando foi para fazer a prova da Polícia Rodoviária do Estado, eu não fiz, não era um ofício que eu buscava para mim, era porque o salário era atraente, era uma coisa que de algum modo atraiu, menos pelo meu desejo de atuar como tal. Ou seja, eu via o concurso público como uma forma de remuneração, não era como uma forma de exercício de uma profissão que eu gostaria, que eu tinha desejo em realizar. E eu, como eu disse, fiz mais 2 vezes para a Polícia Militar de São Paulo, e inclusive na capital, que também distante daqui, né, eu fui aprovado, foram aprovado nas 2 outras vezes que eu fiz, mas acabei não dando continuidade. Enfim, em 2001 passei por um processo seletivo em um instituto, de 178 inscritos, eu fiquei à frente de 172 inscritos, assumindo a 6ª posição. Nesta época, eu não me preparei muito para este concurso, no sentido de estudar freneticamente, e aqui é um assunto que eu vou estar exaltando um pouco mais, para que vocês possam entender a relação com as minhas aprovações e a relação que eu tenho com a minha dedicação, com o meu método de estudar, que eu vou falar também um pouquinho sobre a metodologia de estudo. Então eu estudei, na verdade, muito pouco para este concurso, e mesmo estudando muito pouco, na verdade eu praticamente não estudei nada, eu só ajudei uma pessoa a estudar, e o fato de eu ajudar ela a estudar, eu acabei sem querer estudando, e isso me ocasionou a 6ª colocação e a aprovação desta pessoa que eu também estava auxiliando, né? E em 2003 eu me inscrevi no concurso da Polícia Federal,
E aqui uma situação bem interessante, porque eu não me lembro ao todo, eu me lembro foram foram mais de 600 mil inscritos, me lembrei, né? Foram mais de 600 mil inscritos, eu não me recordo muito bem, mas eu lembro que a relação candidato-vaga era um pouco mais de 600 candidatos por vaga. E isso foi em 2003, e eu fiz, junto com vários outros munícipes, na cidade de São José dos Campos. Nós fizemos uma prova num colégio, éramos naquele colégio quase 400 inscritos, e naquele colégio estavam realizando as provas as pessoas que tinham as iniciais G, H e I. Observe bem, 3 iniciais, G, H e I, quase 400 pessoas naquele colégio. E aí, ao ver a classificação, não teve um destes 400 deste colégio, ou seja, das 400 pessoas que estavam concorrendo a uma vaga comigo na Polícia Federal em São José dos Campos, dos 400 nenhum fora aprovado, porque na lista de aprovado não tinha ninguém com a letra G, H e I. Então era um concurso que pagaria-se muito bem, mas que a relação candidato-vaga era muito elevada. E aqui eu não estou me prendendo muito aos números de relação candidato-vaga. Eu estou mostrando que num colégio de 400 candidatos, os quais estavam lá colegas meus, munícipes, policiais civis, policiais militares, advogados, professores, enfim, tinha um profissional de todas as áreas, mas em virtude das circunstâncias destes, que não eram, imagino eu, concurseiro profissional, nenhum de nós naquele colégio, aproximadamente 400 pessoas, tivemos aprovação na Polícia Federal. O que eu tive alguns gastos, como eu disse, o município era longe, eu estudei, agora é um ponto que eu queria frisar. Eu disse que eu não estudei para o Instituto, só ajudei alguém a estudar e tive uma excelente classificação. Para o concurso da Polícia Federal eu estudei bastante, passei dias estudando, comprei as apostilas da vida, passei horas e horas estudando, decorei boa parte da apostila, mas mesmo assim não tive uma aprovação. Depois disso, em 2005, eu fui concorrer a uma vaga numa faculdade pública, e era uma relação eram quase 400 inscritos para 40 vagas, portanto uma relação de 10 candidatos vaga, e eu fiquei classificado em 23º. Curiosamente, também não estudei dedicadamente, diríamos assim, especificamente para este concurso, para esta concorrência, e mesmo assim obtive a classificação. Em 2012 eu me inscrevi para o INSS, foram mais de 1000 candidatos por vaga, mas por um motivo de saúde, na verdade eu tive um problema na vesícula e acabei no centro cirúrgico, tive que passar por uma cirurgia de modo emergencial e não pude participar deste concurso do INSS de 2012. Em 2015 eu me inscrevi num concurso público de uma prefeitura municipal, de um município aqui em minha região, e curiosamente o que me atraíram para este concurso desta vez, em 2015, fora o salário. Era R$ 4.500, ele exigia graduação em nível superior em qualquer área, mas o salário era muito alto, levando em conta ainda o tamanho do município, e levando em conta um concurso público para um município bem próximo de minha região, no salário deste,
o que aconteceu é que eu gastei horas, me dediquei horas estudando, eu peguei todo o edital, todo o conteúdo programático, estudei todo aquele conteúdo programático que nem era muito extenso se comparado a outros concursos. Eu praticamente decorei todos aqueles assuntos inerentes. Era um cargo de controlador e na verdade eu praticamente me tornei um especialista no assunto. Eu poderia ter exercido um cargo na Controladoria Geral da União, porque eu estava inteirado muito sobre o assunto naquele momento. Mas as perguntas foram em sua maioria sobre o município, sobre a história do município, e que embora eu havia estudado um pouco, eu não era natural daquele município, e por mais que eu tivesse estudado, qualquer munícipe daquele município que sequer tivesse estudado, que apenas frequentou um colégio público na cidade, com certeza ele acertou muito mais do que eu. Cheguei a acertar algumas porque via algumas coisas no próprio site da prefeitura, eu havia navegado, estudado e sabia muitas coisas estavam no site da prefeitura, mas tinham outras coisas que infelizmente não estavam no site. Teria que conhecer um pouco da história do município não, por eu não ser natural do município, não tive condições de responder. Mas o que é interessante é que eu estou aqui atinando pelo fato de que o que me atraiu fora o ganho, fora o salário, porque eu disse que a vaga era de controlador, não é minha área, não é uma área, embora eu estudei e dediquei, foi um assunto que não era assim da minha área, não me foi muito interessante, passou a ser interessante porque como eu sou amante do aprendizado, eu acabo me interessando por qualquer tema, mas obviamente não era minha área, eu praticamente estava iniciando tudo, aquele tema, aqueles assuntos, eu estava ainda um mero iniciante. Em 2017 eu me inscrevi para um processo seletivo, o qual eu fora classificado em primeiro lugar, com nota 9.1, que sequer eu diretamente estudei algo para ter esta classificação. Mas foi simplesmente porque há 2 anos atrás eu tomei a certa decisão de simplesmente só estudar o que eu quero, de só estudar o que acrescenta em nós como seres humanos, de estudar algo que nos sirva para a nossa vida pessoal e também para a vida profissional, e que quando exercido te oferece condições de colaborar, de contribuir, sobretudo conosco mesmos, sobretudo conosco próprios. Então, não foi mais uma questão de altos ganhos. Eu, quando me inscrevi, não tive a menor preocupação, não queria sequer saber quanto seriam os ganhos. É apenas uma questão de altamente oferecer-se. E, contudo, nós estudaremos disciplinadamente, dedicadamente, e aprenderemos de verdade o que é aprender. Observe que o que eu estou dizendo é que em minha história, minha boa relação com uma boa classificação e com um bom resultado estava sempre ligado quando algo de mim mais próximo estava envolvido. E que eu estou falando aqui, como eu disse, não sou concurseiro profissional, porque talvez alguns já se perguntassem, mas qual é a vaga no concurso público? Nenhuma me serviu ainda. E não é porque eu não fui aprovado. É porque, eventualmente, a qual eu fui aprovado, para mim não servira. E a qual me serve, eu ainda não fui aprovado. Outro dia, conversando com uma colega que recentemente assumiu uma vaga num órgão público que paga R$ 8.000 iniciais,
ela diz que também não estudou freneticamente. Ela simplesmente trocou os momentos de novela, de ouvir música diariamente, de ler notícia que não colabora com a formação do ser humano, com a formação humana dela. Ela parou de perder tempo com coisas que não lhe agregavam. Foi mais ou menos o que ela disse. Ela teve, acima de tudo, disciplina. Então a aprovação foi a mera consequência. Então, a partir do momento que ela tomou a decisão, inclusive esta colega não é muito jovem, e é aqui que eu estou começando a observar a importância da experiência, a importância daqueles que possuem uma trajetória real, concreta, que falam com conhecimento de causa. É claro que quem passou em um concurso, ele tem mais condições, ou melhor, tem completa condições de dizer como passar no concurso, pois ele é a prova própria. Mas o que eu estou começando a observar aqui é que ele, aquele que passou num concurso, em primeiro lugar que seja, ele é muito bom para dizer como passar, ele passar em primeiro lugar. Não quer dizer que o que ele tem a dizer é para você passar em primeiro lugar. Ele sabe exatamente o que é muito bom para ele passar em primeiro lugar. Mas você não é ele, logo não necessariamente o que ele tem a oferecer é aquilo que seja o melhor para você. E é neste sentido que eu começo a observar, porque como eu dissera no início, o tema de nossa palestra é estudo, aprendizado, aprovação e qualidade de vida. Porque de que vale estudarmos? Com qual objetivo estudaremos? Se nós estamos estudando, nós estamos aprendendo o quê? Decorando algo ou aprendendo algo? Se nós estamos aprendendo, nós estamos aprendendo para quê? Para chegar onde? Porque eu falei agora há pouco de minha colega, que assumira uma vaga num órgão público que inicialmente paga R$8.000 por mês, foi por conta de uma outra colega minha, que simplesmente deixou essa vaga. E agora eu faço a seguinte pergunta: não era a vaga que todo mundo gostaria de ter? Sim. E por que alguém pede exoneração? Porque não estava tendo qualidade de vida. Porque só aqueles que estão vivendo a experiência própria poderão dizer o que é. Mas eventualmente, não são todos que estão dispostos a falar como eu estou aqui falando. Porque muitos de nós estão dispostos a falar apenas o que as pessoas gostariam de ouvir, independentemente se isto será o melhor para elas, mas com certeza o melhor para aquele que é o falante. E aqui o que eu estou dizendo é que não necessariamente o que nos está sendo apresentado é de fato bom para nós. E aqui eu quero fazer a seguinte observação. A disciplina para o concurseiro, de modo geral, é o que for a causa da aprovação. Não é o tempo de estudo, não é a área que escolhera, é a disciplina. Porque a disciplina nos ajudará a discernir qual será o melhor cargo para nós. Qual será o melhor ofício para nós. Aliás, a disciplina irá me ajudar a compreender o que é melhor para o meu ofício profissional, que eventualmente não seria um cargo público, porque como eu estou aqui afirmando, uma colega ocupou uma vaga de uma outra colega, que pedira a exoneração, há pouco tempo de se aposentar. Por quê? Porque diante de toda esta trajetória, vai, estude, passe concurso, lá,
a qualidade de vida foi deixada de lado. E aqui então estou comprovando que a qualidade de vida impera diante de todas as coisas. Porque senão nada disso faz sentido. Agora, voltando a falar um pouco de mim, sobre a minha trajetória em concursos, eu me inscrevi recentemente num processo seletivo que sequer me preocupei com quanto irei ganhar se aprovado for. Mas o que é curiosamente, que é curioso, é que eu também não me preocupei com a quantidade de candidatos vaga, né? Que isso não deve ser uma preocupação, de forma alguma. De forma alguma. Aliás, diga-se de passagem, que o concurso que eu fiz no município, uma das coisas que me animou muito é que não havia 100 inscritos. Ou seja, era uma relação candidato-vaga ótimo. Para mim, que já enfrentei 15 mil e fui aprovado, 100 inscritos para mim estava indo tranquilamente, mas não fui aprovado. E desta vez eu me inscrevi num concurso por desejo de executar aquele ofício, por vontade de executar aquele ofício. E que, embora não me interessa a relação candidato-vaga, mas eu já soube que é mais de 500 inscritos para 3 vagas. E que, como eu disse, não faz a menor diferença. Porque eu sou um só. Como disse uma vez o meu tio, também policial rodoviário, você só precisa de uma vaga. Então não se preocupe. Se tiver pelo menos uma vaga, aqui no caso tem 3, quer dizer, eu preciso de uma só, então está ótimo. Né? Mas o que eu estou mostrando é que o meu intuito é buscar a qualidade de vida. Eu me inscrevi ciente, sem perder o foco, que era manter a qualidade de vida. E na verdade eu sequer estou preocupado em passar ou não. Porque uma vez que nós objetivamos a qualidade de vida, o resto é mera consequência. Se for bom para você passar, você passará. Se não for bom, você não passará. Porque, como eu disse, é quando nós começamos a fazer as coisas de modo disciplinado, dedicado e com vontade, o resto é mera consequência. Bom, esta é nossa pequena palestra sobre concurso público, que eu quero encerrar finalizando, na verdade, sobre concurso, não apenas público, né? Embora concurso seja, em sua maioria das vezes, público, mas eu quero encerrar dizendo que estudemos sim, nos capacitemos sim, preparemos sim, mas não nos esqueçamos da qualidade de vida. Isso quer dizer que muitas vezes eu devo buscar a ajuda de um professor, de cursinho, de concurso, como muitos bons têm por aí. Eu sempre cito aqui, aliás, está em minha page de Facebook, HC Consultoria, uma de minhas figuras especulares é o excelentíssimo jurista Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário, tem feito um trabalho maravilhoso para os concurseiros que pleiteiam uma vaga no INSS. E eu faço parte destes. Então, temos muitas informações importantes acerca dos concursos. Nós possuímos um grupo de concursos e concurseiros, e lá eu selecionei algumas figuras que foram aprovadas em concurso, inclusive algumas aprovadas em primeiro lugar. E o que é muito interessante é que, ao observar a história destes, eles não se mataram de estudar, não estudaram freneticamente,
não sacrificaram a qualidade de vida para passar. Tem uma colega em especial, que ela tem um blog, que está lá no nosso grupo de Facebook, ela contando que ela sequer tinha boas notas na época da escola. Aliás, diga-se de passagem, que o nosso companheiro Albert Einstein, era um péssimo aluno de matemática. No entanto, ele é Einstein. E é isso que nós precisamos ter em mente. Que o importante é oferecermos o melhor de nós. Que o importante é buscarmos o melhor de nós. E nisto consiste também oferecermos o melhor de nós. E o resto, mera consequência. Então não desejo a vocês boa sorte. Desejo apenas disciplina e que vocês discernam bem o que é o melhor para vocês. Muito obrigado, lindo dia a todos.